Essa semana foi bastante fora do comum nos noticiários, porque ao mesmo tempo nós tivemos o ouro, que chamou muita atenção, fazendo a sua máxima histórica em mais de $2.100 a onça, e ao mesmo tempo você tem o Bitcoin voltando àquelas máximas históricas dos $69 mil. E ao mesmo tempo que isso acontece, você também tem uma bolsa americana, não só americana, mas também em vários lugares, como na Alemanha, também batendo máximas históricas, batendo recordes. Isso deixou todo mundo absolutamente confuso, né? Abismado, e tentando explicar por que você consegue, do nada, ter tanto movimento de capital para tantos mercados ao mesmo tempo. E aí, claro que nesse capítulo o meu objetivo não é dar uma explicação definitiva sobre isso, afinal de contas, quem diz entender sobre macro de uma forma completa provavelmente está mentindo. Mas eu quero passar para você um pouco das forças que vão atuar nisso, né? que podem fazer uma influência e que fazem muito sentido se você pensar numa forma um pouco diferente que as pessoas não estão comentando. Então, primeiramente, o que mais chama atenção é que esses são ativos que eles não são relacionados, eles não têm uma correlação muito forte. Então, geralmente você tem a impressão que o ouro é um ativo para o apocalipse. O ouro é aquilo que você compra quando tudo dá errado, quando você quer uma liquidez. Ele até tem algumas características de proteção contra a inflação, apesar de não ter uma correlação tão boa assim quando você mede isso na inflação, mas ele é o que vai permitir você ter liquidez na hora que você tem algum tipo de colapso. Então, eu pessoalmente vejo isso como um porto seguro e não como uma forma de ganhar dinheiro, né? Nada disso, mas é algo que qualquer investidor tem no seu portfólio. O Bitcoin já é visto como mais especulativo, mas para muitas pessoas é visto como uma forma de você se proteger contra a inflação, dependendo de onde você mora. Talvez nos Estados Unidos você não pense dessa forma, mas na Nigéria a coisa já vai mudar bastante. Então, cada um vai comprar esse ativo com um objetivo diferente. Mas o que realmente chamou a atenção é por que você tem tanta coisa subindo ao mesmo tempo e principalmente criando máximas históricas. Claro que a gente pode falar sobre o ano de 2024 sendo um ano de eleição nos Estados Unidos, mas isso está longe de explicar um movimento tão grande que exige tanto capital ao mesmo tempo em tantos lugares. Então, isso sempre volta para o que eu falo bastante no meu podcast, que é a teoria criada pelo Brent Johnson, né, que ele é o CEO do Santiago Capital, que ele é um money manager, na verdade, que ele criou uma teoria chamada de Dollar Milkshake Theory, que é a teoria do milkshake do dólar, que eu já falo várias vezes, mas se você estiver me ouvindo, se você for novo aqui no podcast, vai ser muito interessante você acompanhar isso aos poucos e estudar sobre isso. Então, o Dollar Milkshake Theory, ele basicamente passa uma dinâmica onde todo mundo passa por problemas coordenados ao mesmo tempo, onde você tem uma desvalorização das suas moedas locais e que todo mundo acaba focando principalmente nos problemas que acontecem nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão com uma dívida muito grande, o dólar está se desvalorizando em relação às coisas ao longo do tempo, né? Ele vem perdendo seu poder de compra e isso vai fazer com que em algum momento você tenha uma hiperinflação. Então, essa é a teoria que você tem normalmente. Só que no Dollar Milkshake Theory, ele acaba partindo do princípio de que, na verdade, o mesmo problema que todo mundo vê nos Estados Unidos também acontece fora dos Estados Unidos, mas numa escala maior. E o dólar, ele não é americano. O dólar, ele pertence ao mundo inteiro, né? Eu falo bastante isso no meu podcast, é muito importante você entender isso, porque países que usam o dólar que está fora dos Estados Unidos, que é um mercado muito maior do que dentro dos Estados Unidos, eles não devem somente aos Estados Unidos, eles devem a eles mesmos. Então, quando você, por exemplo, pensa em tentar se livrar do dólar ou fazer uma desdolarização, você precisa entender que o passivo de uma pessoa, que é a dívida, é o ativo de outra pessoa. Então, quando um país deve ao outro, aquela dívida é o ativo de um e o passivo de outro. Então, para você desdolarizar, você precisa automaticamente desalavancar, ou seja, você precisa destruir ativos. E mesmo que você veja a dívida americana com mais de 30 trilhões de dólares em dívidas, a dívida dos outros países é maior, é de mais de 50 trilhões. Então, para você desdolarizar, você precisa aniquilar 50 trilhões de ativos ao mesmo tempo para você poder fazer isso. Sem falar que você também cria um outro problema. Você só acessa o mercado americano se você tiver dólares.
Então, qual que é a probabilidade dos Estados Unidos não aceitarem o dólar nas suas transações com empresas ou consumidores americanos? É muito pouco provável. Então, é importante você analisar sempre de um ponto de vista relativo. Então, o milkshake, digamos assim, vem de um filme onde a pessoa queria vender um terreno que tinha petróleo embaixo desse terreno, e o cara que queria comprar falou assim: olha, eu não preciso comprar o seu terreno, porque na verdade o petróleo está lá embaixo, eu posso simplesmente colocar um cano, colocar uma tubulação por baixo e sugar o petróleo, e aí eu vou sugar o seu milkshake, certo? Então seria mais ou menos essa analogia, e é exatamente isso que vem acontecendo. Então, na teoria do milkshake do dólar, você tem uma atratividade relativa maior dos Estados Unidos para atrair capital ao redor do mundo, mesmo com todos os problemas que os Estados Unidos têm. Então, relativamente, ele tem muitos problemas, mas está melhor do que os outros, fazendo com que todo o problema que nós tenhamos de problemas econômicos, de crescimento ou de inflação ou de vários outros tipos de problemas estão acontecendo mais rapidamente nos outros países, porque eles não têm a capacidade de imprimir títulos da dívida denominadas em dólares. O único país que pode fazer isso são os Estados Unidos. Essa é a forma do governo americano, entre aspas, imprimir dólares. E esses títulos da dívida pública americana são usados como colateral no mercado. Ou seja, o mercado precisa, para se proteger, ele gostaria de ter alguma coisa denominada em dólares quando você tem um medo sobre a sua moeda local. Então, a Turquia, para se proteger da desvalorização da lira, ela compra títulos da dívida americana. O Japão faz a mesma coisa, a China faz a mesma coisa, a Europa faz a mesma coisa e o Brasil faz também a mesma coisa. Muitas vezes você não consegue obter os dólares diretamente, mas tendo títulos denominados em dólares te protege. E os Estados Unidos, tendo uma taxa de juros relativamente maior do que o resto do mundo, e considerado como um juro a risco zero, né? Um juro sem chance de calotes, teoricamente, você acaba criando uma vantagem competitiva desleal em relação aos outros países, fazendo com que isso sugue liquidez ao redor do mundo. Então, quando você avalia o ouro subindo, os títulos da dívida pública americanas, apesar de crescerem exponencialmente, tendo uma demanda maior ainda, o que é totalmente contraditório, mas é exatamente isso que está acontecendo, significa que todo mundo está buscando por liquidez, está buscando por segurança. Então você tem uma quantidade enorme de dinheiro que está buscando um porto seguro. Ele não está encontrando isso na Ásia, ele não está encontrando isso na Europa, ele não está encontrando na Austrália nem na América do Sul. Ele está encontrando isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão premiando aquelas pessoas que estão dispostas a deixar o seu dinheiro ali com o governo americano, pagando um juro ali acima de 4% ao ano de forma segura, em dólares, numa moeda que está se valorizando em relação à sua moeda local ao longo do tempo. Então você tem uma dupla premiação quando o seu país não tem dólares. E ao mesmo tempo você começa a buscar outros ativos quando você percebe que você consegue juntar mais dólares, você está num mercado relativamente seguro comparativamente aos outros, aí abre a possibilidade de você entrar em outros mercados, como a Bolsa de Valores. Então você percebe que o S&P 500, apesar da economia americana ter vários sinais de que a economia real não está indo bem, mas o S&P 500 não para de subir, ele entrou em recorde máxima histórica desde o final do ano passado. Mesmo que você possa argumentar que a Nvidia e outras 4 ações, ou Magnificent Seven, que a gente chama, das 7 ações que agora viraram 4, talvez virem 3, mas na verdade está se baseando na Nvidia, isso não importa muito. Na verdade é muito mais uma questão de capital estrangeiro entrando nos Estados Unidos, e esse capital excedente está entrando em outros mercados. É como se fosse um líquido que vai entrando de forma vetorial e ele vai populando os determinados mercados, porque cada fundo de investimento do mundo não pode ficar parado em cash. Você não pode deixar dinheiro em banco, você precisa deixar ele estacionado em algum tipo de instrumento.
Então, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Então, assim, talvez o ETF que foi lançado do Bitcoin tenha dado uma vazão enorme de milhões ou bilhões de dólares que começam a entrar indiretamente nesse mercado pelas compras de ETF. Você também tem a Fidelity nos Estados Unidos, que é de aposentadoria, que alocou 1% de alocação em Bitcoin para a sua carteira conservadora. Então, isso dá o sinal verde para você ter uma liquidez que antes estava represada para poder entrar nesse mercado. Agora, o ouro não deveria ser aquilo que faz você você se proteger contra o apocalipse do dólar? Como é que você tem um dólar que está ficando cada vez mais forte em relação a outras moedas, né? Você vê o índice DXY, ali já estamos a 103, quase 104, em relação ao real, ele está voltando à casa dos 5, né? Está 4,99 no momento que eu faço esse podcast, e o ouro subir junto com o dólar, isso não faz sentido, um deveria ser o oposto do outro, mas é aí que é importante você entender o jogo relativo. Quando você fala do ouro, ele vem se valorizando muito nos últimos anos em relação aos bens de consumo. Se você falar quanto uma casa custa em onças, ou quanto um carro custa em onças, quanto comida custa em onças, esse preço vem caindo nos últimos anos. Agora, em relação ao dólar, o ouro vem subindo, certo? Então, o dólar está perdendo, sim, seu poder de compra em relação a bens e também em relação ao ouro. Por isso que o ouro está chegando nas máximas históricas, né? Não é o ouro que está chegando, é o dólar que está caindo em relação ao ouro. Porém, essa queda, na queda entre todas as moedas do mundo, as outras moedas do mundo estão caindo mais ainda, porque o ouro em pounds está mais caro ainda, o ouro em euros está mais caro ainda, e o ouro em reais também está mais caro ainda. O mais barato é em dólar. Então, o dólar, ele comparativamente às outras moedas, ele cai. Desculpa, ele está caindo junto com todas, mas ele é o que menos cai. Então, se eu te der uma analogia, é como se todas as moedas fossem paraquedistas e a maioria delas já está caindo mais rápido, e o dólar foi o primeiro que abriu o paraquedas, digamos assim. Então ele está lá em cima, continua caindo, mas caindo bem mais devagar que as outras moedas. Então é um jogo relativo de quem cai primeiro ou quem tem a queda menos acentuada. E quem ganha nesse jogo acaba sendo o dólar. Então, como moeda, o dólar acaba sendo a melhor opção relativa, né? Apesar de ser uma opção com uma série de defeitos e uma dívida pública crescendo cada vez mais. Percebe o problema? Então é muito importante você jogar esse jogo relativo e entender que, na verdade, nós temos capital no mundo inteiro procurando segurança, procurando liquidez. Ele percebe que tem algum problema que está acontecendo do qual ele quer se proteger, mas ele não vai te contar. Então a gente não consegue saber, dentro desse sistema euro-dólar, principalmente dos dólares fora dos Estados Unidos, eu falo muito sobre isso no meu podcast, é importante você entender que a gente não consegue diagnosticar exatamente a doença, você só consegue ver os sintomas do paciente, o que acontece em volta desse sistema, e isso obviamente se reflete nos preços. Então você percebe também que há quase 20 meses, nós temos uma inversão da curva de juros, ou seja, a curva de juros, os bonds americanos, os títulos da dívida pública americana, vem apresentando juros de longo prazo mais baixos do que juros de curto prazo. O que não faz o menor sentido. Juros de curto prazo deveriam ter juros maiores. Mas isso mostra que não se trata do retorno que esses títulos vão dar. Se trata de uma segurança, se trata de um passaporte para garantir que, no futuro, caso nós tenhamos uma recessão, eu esteja protegido, segurando ali um título de 10 anos que vai me permitir ter um retorno em dólares de forma tranquila e segura, caso eu não tenha nenhuma outra opção em volta. Então é como se fosse um bote salva-vidas. E aí você percebe que esses são sinais muito fortes de que nós temos uma economia que está demonstrando sinais de deflação, apesar do que muitos que contradiz o que muita gente diz, né? Porque afinal os preços do supermercado estão subindo, mas isso é uma coisa diferente do que um problema deflacionário, quando os ativos começam a cair de preço. Então, quando você tem um problema onde todo mundo está buscando dólares, você tem um dollar shortage, ou seja, você tem uma escassez de dólares, e aí você cria um problema monetário.
Porque se você não tem acesso a dólares, se você é um país como uma Turquia que não consegue acessar a quantidade de dólares, ou mesmo o Egito essa semana, que é onde a sua moeda perdeu mais de 60% do seu valor em menos de um dia, justamente foi obrigado a se desvalorizar porque ele precisa comprar dólares. Então o Egito está com problemas de acesso a dólares. A mesma coisa que acontece na Turquia, a mesma coisa que acontece na Argentina, que acontece na Venezuela, que acontece no Brasil. O Brasil ainda está numa posição interessante porque ele tem o agro para trazer esses dólares para o Brasil. Só que você acaba, mesmo assim, isso não tira a força esse campo gravitacional que está trazendo tudo para os Estados Unidos e de uma forma praticamente inevitável, justamente pela forma que o sistema funciona, centralizado nesse dólar, numa busca incessante de títulos. Então você percebe aí que esse movimento é um movimento de proteção. Então muitos usam isso, inclusive, para criar uma narrativa de dizer que, não, o ouro está subindo porque bancos centrais ao redor do mundo estão comprando ouro porque eles querem destronar o dólar. Agora eles estão abandonando o dólar, eles estão fazendo transações em ouro. E, na verdade, você está tentando proteger a sua própria moeda da hiperinflação. Essa que é a grande verdade. Então, porque você vai ser obrigado a imprimir cada vez mais, então você tenta se proteger com outros ativos que vão garantir o seu poder de compra. E o ouro é um deles. E o mercado, querendo ou não, está apostando também, parcialmente, no Bitcoin como uma dessas formas, né? Pela sua escassez dos 21 milhões de Bitcoins. E você também vê a mesma coisa acontecendo com títulos da dívida pública americana, usado como colateral em empréstimos, em repo, são empréstimos interbancários, eu falo muito sobre isso no meu podcast, e, obviamente, os próprios dólares em reserva cambial. Então, eles acabam sendo todos esses ativos nesse exato momento estão sendo usados como bote salva-vidas para uma recessão, para algo ruim, no mínimo, que está sendo visto pelos mercados. Então é muito interessante a gente poder ver isso, principalmente no ano eleitoral, como nós temos agora em 2024, e prestar atenção nesses sinais e tentar. O meu objetivo aqui foi te dar um pouco dessa visão macroeconômica e as ferramentas para você poder entender um pouco mais o que está acontecendo, já que poucas pessoas falam sobre essa teoria do milkshake do dólar, que aparentemente está indo exatamente como descrito pelo Brent Johnson há mais de uma década atrás.